Nessa segunda parte da avaliação abdominal, nós vamos falar da percussão e da palpação. Percussão. Assim como a ausculta, sempre vai começar no quadrante inferior direito e vamos seguir o sentido horário, superior direito, superior esquerdo, inferior esquerdo. Tá? O que eu vou percutir? Eu vou percutir buscando alterações ou detectando que está tudo bem. Nós vamos entender de que maneira. A percussão, a técnica que a gente usa para percutir abdômen é aquela dígito digital. É a mesma lá da percussão pulmonar, tá? Eu vou com o dedo em gancho de uma mão percutir a falange média da outra mão. Vou encostar bem os dedos sobre a superfície abdominal, então começando pelo quadrante inferior direito, vou percutir a falange média, né? E vou, ao escutar o som produzido dessa percussão. Qual é o som esperado? Bom, o timpânico é o som que predomina em toda a região abdominal, é o som timpânico. Porque nós temos conteúdo, né, é, é, alimentar já digerido, em processo de absorção, temos as fezes na alça descendente, do cólon descendente, mas temos muito ar, né, dentro das alças intestinais. Por isso que o som que predomina na percussão, o som que eu espero encontrar em praticamente toda a percussão abdominal é o timpânico, tá? Aquele que parece meio que um tambor, assim. E dependendo da quantidade de gases, de flatos, de ar, né? É mais tambor ainda. O maciço eu só vou sentir se eu percutir sobre órgãos sólidos. O fato é que o único órgão sólido que é possível percutir na cavidade abdominal é o fígado, se ele estiver aumentado, né? Porque o fígado ele fica guardadinho lá embaixo do rebordo costal direito. Se vocês pegarem um livro de anatomia para lembrar, para o posicionamento dos órgãos abdominais, vocês vão logo perceber isso, né? Então, o fígado, usualmente, não percutimos se ele tiver no tamanho certo dele, né? Agora, se ele tiver aumentado, rebaixado, né, e demasiado, ao percutir o quadrante superior direito, eu posso encontrar um som maciço, sim. Se eu tiver um aumento de baço, quando eu estiver percutindo o quadrante superior esquerdo, também posso encontrar um som maciço. Agora, então, isso tudo aumento de fígado, aumento de baço, são condições patológicas, né? Agora, aonde fisiologicamente eu posso encontrar um som mais maciço, que seria normal? No cólon descendente, mas lá, principalmente no quadrante inferior esquerdo, dependendo da quantidade de fezes que eu tiver. Não faz 2 dias que eu não evacuo. Tem muitas fezes acumuladas lá, né? No cólon descendente. Então, ao percutir, eu posso ter um som, dependendo da quantidade, um som maciço. Tá? A submaciez seria um intermediário entre o timpânico e o maciço, né? Então, por exemplo, pacientes que têm ascite, né, que é aquele líquido livre na cavidade abdominal, ao percutir os flancos, eu posso encontrar esse som de submaciez. Vamos falar da palpação. A palpação, eu palpo buscando encontrar anormalidades, tá? Mas o que eu quero é não conseguir palpar nada, né? A palpação abdominal, eu vou buscar, se eu encontrar alguma massa, alguma coisa, algum órgão palpável, o tamanho, a forma, se o paciente tem dor durante a palpação, mas o que é normal? O normal é eu encontrar um abdômen que não dói durante a palpação,
que eu não encontrar nenhuma massa palpável, eu não encontrar nenhuma víscera, nenhum órgão aumentado, né? E qual o sentido que eu vou realizar a palpação? Sentido horário. Começando por qual quadrante? Quadrante inferior direito. E vou no sentido horário. O que é normal na palpação? A palpação normal é eu ter um abdômen assim, liso, liso no sentido de não ter, olha, não estou encontrando nenhuma alteração, minha mão, a palpação tanto superficial quanto profunda, minha mão é, é, vai e volta assim, sem nenhuma resistência, a consistência é macia, não está tenso, não está doendo, não percebi nenhuma massa ou órgão aumentado, isso é o normal. Então, o abdômen para ser normal, resumindo, a palpação tem que ser indolor e ela tem que ser assim, tem que ser macia. E a gente faz de duas maneiras. A gente faz uma palpação superficial e profunda, né? Então, eu sigo com a palpação, eu faço superficialmente, no mesmo momento eu afundo a mão, um pouco mais a mão, né? A mão é espalmada. Então, para realizar a palpação, é interessante que eu dê uma aquecida nas mãos, né? Principalmente se eu souber que minhas mãos estão realmente geladas, né? Às vezes o tempo está mais frio, fricciono uma mão na outra para aquecer e começo a palpar o abdômen. Então, com os dedos estendidos e fechados entre si, pode ser com uma mão só, como está mostrando a imagem, ou com uma mão sobreposta à outra, eu faço a palpação superficial. Então, palpo superficialmente, delicadamente, né, a parte mais superficial, que envolve a pele, a musculatura, um pouquinho da superfície abdominal, assim, de órgãos mais superficiais, buscando, né, áreas dolorosas ou detecção de alguma massa mais superficial mesmo, e vejo se dói, né? Então, procedo uma palpação superficial e na sequência profunda. Na profunda, você vê que a mão aqui do examinador aprofundou mais, né? Realmente tem que apertar mais o abdômen mesmo, né? E o objetivo é detectar massas que não tiveram tão evidentes na palpação superficial. Então, órgãos mais profundos, né? Por exemplo, pâncreas. Então, né, nesse tipo de abordagem, eu conseguiria investigar ou alguma massa que esteja mais profunda mesmo, né? Aí eu vejo se eu sentir tamanho, a forma, a consistência, aonde, a localização, em que região, foi no hipocôndrio, foi no flanco, enfim, que região, né? Na hora de descrever no meu relatório, eu vou escrever, né, com mais detalhes isso. Terminada a palpação de todo o abdômen, eu volto lá no quadrante superior direito para investigar um pouco mais sobre o fígado. Nesse paciente eu quero ver como é que está o fígado. Então, eu posiciono minha mão, assim, as pontas dos dedos no rebordo costal direito, né? Nós vamos ter chance de fazer isso nas aulas práticas. No rebordo costal direito, peço para a pessoa inspirar, porque o pulmão cheio de ar empurra o fígado para baixo e busco palpar o fígado, né? Quando o fígado está muito aumentado, a pessoa está com uma hepatite ou qualquer outra doença que gere aumento do fígado, que deu uma hepatomegalia, eu nem preciso pedir para a pessoa inspirar profundamente, porque o fígado ele já está por si só rebaixado, bem abaixo do rebordo costal. Então, eu acabo conseguindo palpar o fígado sem essa manobra da inspiração. O baço normal é não conseguirmos palpar, porque é um órgão que fica numa parte mais profunda, né, do abdômen, no quadrante superior esquerdo, e ele só é palpável quando ele está aumentado, né? Então, eu não, normalmente,
buscar palpar o baço é uma condição que a gente não encontra, né, em condições normais, a gente não consegue palpar, porque ele fica bem recolhido e no tamanho normal não conseguimos nem na palpação profunda ter acesso a ele. Ele está aumentado em algumas condições patológicas, por exemplo, hepatite, que aumenta o fígado e aumenta o baço também, mononucleose e outras doenças virais que podem levar a aumento tanto de fígado como de baço. E tem alguns procedimentos especiais de palpação que a gente pode lançar mão quando for necessário. Por exemplo, sinal de descompressão brusca dolorosa, a sigla é DB maiúsculo, descompressão brusca, né? É utilizada para avaliar dor abdominal, principalmente quando se suspeita, às vezes, de peritonite, né? Então, eu vou em algum ponto do abdômen com os dedos da forma como está mostrando na imagem, aperto, aperto, aperto e solto bruscamente, por isso que é descompressão brusca, né? E assim, quando existe uma peritonite, por exemplo, uma inflamação peritoneal, normalmente no momento da descompressão, a pessoa sente muita dor, né? Na compressão pode sentir também, mas a dor é muito mais intensa na descompressão. Então, é uma manobra que pode ser usada, né? Para na suspeita de peritonite, apendicite, pancreatite, enfim. Tem também o sinal de McBurney, é a descompressão brusca também, né? Que é a mesma manobra de descompressão brusca, só que num ponto específico, né? Para avaliar se tem apendicite ou não. Então, por exemplo, esse ponto, como o apêndice, ele está lá no quadrante, né? Pensando em quadrantes, né? Nos quadrantes abdominais. Ele está lá no quadrante inferior direito, então eu devo realizar a descompressão brusca no ponto médio, como está aí, ó, entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca direita. É no meio do caminho, tá? Eu vou lá, faço uma descompressão brusca. Então, afundo, afundo, afundo o meu dedo e solto rapidamente, né? Então, seria uma forma de estar avaliando através do exame físico, né? O sinal de McBurney positivo poderia ser sugestivo de uma apendicite presente. O sinal de Rosving também pode ser usado para investigar apendicite, mas é uma outra manobra. Sabemos que o apêndice está no quadrante inferior direito, né? Já sabemos disso. Então, o que se faz? Se faz uma palpação contínua e profunda. Então, eu comprimo e fico lá comprimindo continuamente e profundo, né? Uma palpação contínua e profunda no quadrante inferior esquerdo, do outro lado, né? Do lado oposto do apêndice. Comprimo, comprimo. Então, a dor pelo desvio dos órgãos, né? Quando eu aperto assim, eu desvio os órgãos para o outro lado. Então, isso vai acabar gerando uma dor mais intensa no quadrante inferior direito, que pode também ser sugestivo de apendicite. E o sinal de Murphy é para pesquisar colicistite aguda. Eu vou comprimir no rebordo costal direito. O que é o rebordo costal direito? Na verdade, é assim, é o final das costelas mesmo, sabe? O rebordo costal, o final das costelas, só que do lado direito. Por quê? Porque a vesícula está desse lado, né? Então, em que ponto exatamente eu vou fazer a compressão? Eu vou comprimir entre o rebordo costal direito e o flanco direito. Então, não é lá em cima do rebordo costal, mas é entre o rebordo e o flanco, nesse ponto médio, né? E vou pedir que o paciente inspire profundamente. Faço a compressão e peço para ele inspirar. Quando ele inspira, ele empurra o fígado e a vesícula para baixo, e como eu estou comprimindo, ele vai sentir dor. Isso também pode ser uma avaliação clínica,
né, que sugere a presença de colicistite aguda, inflamação da vesícula. É lógico que isso tem que ser confirmado com exames de imagem. Tem também alguns outros, né, outras manobras, que é quando eu quero avaliar a ascite, a presença de ascite. A gente faz uma manobra chamada piparote, né? Sinal de piparote positivo e sinal de piparote negativo. Então, o que vocês estão vendo do lado esquerdo da tela é um abdômen normal, né? Uma pessoa que só está servindo de modelo, né? De uma manobra que é feita, né? Para avaliar a CIT. E do lado direito da tela, a gente tem uma CIT de verdade para valer aí, né? O que se faz? Então, como que é investigado, né? Como é que é feito o piparote? O piparote é assim, com uma mão espalmada no flanco, eu vou tentar sinalizar aqui para vocês, a mão espalmada aqui no flanco, desse lado ele dá esses golpes, né, rápidos e fortes, e o que ele vai sentir? Se tiver ascite, ele vai sentir na palma da mão lá, que está do outro lado, umas ondas líquidas, né? Não é uma coisa intensa, viu, gente? Não é uma coisa assim, ai, aquela, parece onda de mar batendo na palma da mão. Não, não é assim, é uma coisa sutil, mas a gente sente, tá? Então, isso é sendo feito com um examinador somente. Caso existe também, né, a descrição de que pode ser feito com um segundo examinador, mas é difícil, viu? Normalmente a gente executa sozinho essa manobra, mas seria assim, uma terceira pessoa, né? Então tem o paciente e dois examinadores. Um deles coloca a mão no centro, na linha mediana abdominal, e o outro posiciona as mãos, como eu descrevi na foto acima, e dá os golpes. E a onda líquida deve refletir na, na borda, na palma da mão que está lá do outro lado do flanco. E qual o objetivo de um segundo examinador pôr a mão, né, a face lateral da mão na linha mediana abdominal? É só para intensificar as ondas líquidas, é só para isso, né? Mas é mais comum a gente fazer essas manobras como está descrito na primeira foto, como está demonstrado na primeira foto, logo acima. Só é isso, sobre a aula de exame físico abdominal. Essa é a principal referência que a gente usa, inclusive as fotos, a grande maioria foi retirada do livro. Eu espero que tenha sido útil para vocês e a gente se encontra na próxima.